Olá, meus amigos. Eu sou Rogério Ferreira e esse é o canal Agronomia Fácil. Sejam muito bem-vindos em mais uma aula. Nessa série de vídeos, estamos falando sobre os inseticidas, que são importantes produtos do ambiente agrícola. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, recomendamos que você faça isso o mais rápido possível. Dessa forma, o YouTube vai te avisar toda vez que a gente colocar uma nova aula no ar. Também pedimos que vocês nos ajudem a divulgar o nosso trabalho, compartilhando essas aulas com seus contatos nas redes sociais. Também comentando, curtindo os vídeos, que isso é muito importante. Isso ajuda muito o nosso canal na divulgação. E também reforçamos mais uma vez, pessoal, que o conteúdo desse canal, dessas aulas, ele é exclusivamente didático. Então, qualquer atividade prática aí com agrotóxicos, elas precisam ser feitas sobre a supervisão e a recomendação de um engenheiro agrônomo. Muito bem, vamos então falar da nossa aula, que essa aqui nós abordaremos a questão da resistência, dos insetos aos inseticidas. Aqui nós temos um breve histórico. Apesar de ser um assunto bem discutido e bem difundido na atualidade, mas a resistência ela é bem antiga. Então, por volta de 1908, já houve aí o primeiro registro de insetos, esse piolho de São José, resistente ao enxofre nos Estados Unidos. Então, nessa época ainda não existia uma gama de produtos inseticida e o pessoal utilizava esse enxofre como inseticida contra esse inseto. E aí, a partir do uso desse produto, eles observaram que alguns insetos, após serem tratados com esse produto, eles não morriam. Então, ali já começamos a ter os primeiros registros de populações de indivíduos resistentes a algum produto. E aí, por volta de 1940, quando definitivamente nós tivemos aí a introdução dos inseticidas e os acaricidas no mercado, de forma escalável, digamos assim, em grande quantidade. Então, nós começamos a utilizar esses produtos e aí sim nós tivemos aí um aumento da identificação desses insetos resistentes, essas espécies resistentes. Então, até o final da década de 90, foram reportadas mais de 540 espécies resistentes a algum ingrediente ativo. E existe aí resistência na maioria dos grupos de inseticidas, incluindo os grupos mais modernos. Dentre eles, nós citamos aqui os produtos reguladores de crescimento, que influenciam ali na mudança de fases dos insetos. Então, nós já temos insetos que são resistentes ou tolerantes a esses grupos de produtos e aqueles de origem microbiana, os inseticidas de origem microbiana, que nós temos o Bacillus thuringiensis, que é o BT, e o baculovírus. Então, mesmo nos grupos mais modernos, nós já encontramos insetos resistentes. Então, isso é uma questão para a gente pensar, que não existe tecnologia imune à resistência dos insetos. O que acontece é com a adoção em massa do uso, então você tem um aumento ou uma estabilização dessa população de insetos resistentes. Então, o que vai fazer o surgimento e o aumento desses insetos resistentes é exatamente a disseminação do uso. Quanto mais usar, quanto mais se usa um determinado produto, então maior a chance de aparecer insetos resistentes e, consequentemente, maior vai ser o crescimento dessa população resistente. Aqui nós temos algumas das principais causas que faz com que haja a seleção dos insetos resistentes. Então, nós falamos um pouquinho mais na frente sobre isso, mas a resistência ela ocorre naturalmente na natureza. Então, o que acontece de diferente é a pressão de seleção feita pelos seres humanos, no caso os agricultores, a pessoa que está lá no campo utilizando os produtos químicos. Então, nós já temos lá
uma pequena, mas existe uma pequena frequência, uma pequena quantidade de insetos resistentes na medida que a gente intervém naquele ambiente com a lavoura, né? Então a gente está causando ali um desequilíbrio e esses insetos resistentes eles vão sendo selecionados e aí eles cruzam entre si e a população vai aumentando. Então o que causa isso? Algumas das causas são essas. Então aplicações muito frequentes, né? Muitas aplicações sem rotação de produto, né? Aqui é o segundo ali de cima da direita para a esquerda, então o uso do mesmo grupo ou o mesmo produto, né? Então isso vai causando essa seleção. Também a utilização de dosagens incorretas, né? Tanto para menos quanto para mais, então isso impacta nessa seleção. O uso de misturas indevidas, você pode ter situações em que um produto ele inativa o outro, então acaba que você não consegue ter aquele efeito desejado e acaba sobrando muito inseto e assim por diante. Então aqueles insetos eles vão se tornando, né, a população ela vai sendo selecionada. Substituição de produtos também, às vezes você é recomendado a aplicação de produto por questão de custo ou alguma outra decisão estratégica, você acaba trocando o produto e o produto escolhido não tem aquela eficiência desejada. E outro problema muito grande também é a eliminação dos inimigos naturais. Então, os inimigos naturais eles fazem um papel muito importante, né, no controle, né, dessa população. E na medida que nós usamos um produto de amplo espectro, né, ou então uma dosagem muito alta de um determinado produto, a gente acaba matando esses inimigos naturais. Então, às vezes você resolve o problema momentaneamente, dá aquela falsa sensação de solução, e aí depois o problema ele retorna muito pior. Então aqui estão os principais fatores, digamos assim, das causas da seleção, e nós observamos que isso são exemplos, né, do não respeito às boas práticas agronômicas. A definição de resistência, então tem essa definição que eu gosto bastante aqui desse autor, que nós podemos caracterizar como resistência o desenvolvimento da habilidade em uma linhagem de um organismo em tolerar doses de tóxicos que seriam letais para a maioria da população normal da mesma espécie. Então, o simples fato, né, de melhorar a habilidade, né, de um determinado inseto, ele já estabelece uma resistência. Então, às vezes, ele continua morrendo com aquele inseticida, mas precisa, por exemplo, aumentar muito a dose, né? Então, isso aqui já é um exemplo, né? Então, na medida que isso vai acontecendo, a gente sabe que vai chegar uma hora que esse produto ele não vai ser mais eficaz, né? Então, a gente observa que o produto ele continua sendo o mesmo, né? Então, o produto, desde que foi lançado, salvo algumas pequenas alterações do fabricante, mas o ingrediente ativo, o grupo, ele sempre é o mesmo, né? Então, o porquê que quando foi lançado o produto funcionava e aí 5, 6 anos ou até mais, ou até menos, né, o produto deixa de ter aquela eficácia com aquela dose. É porque o inseto ele vai mudando, não tem nada a ver com o produto, né? Então, o que está mudando no ambiente é o inseto. Então, essa evolução, esse desenvolvimento é uma coisa da natureza, né? Então, a evolução darwiniana, ou seja, ela vai sendo repassada de geração em geração e isso ela vai se adaptando ao meio, né? Então, quando a gente faz a aplicação de um mesmo produto ou o mesmo grupo, o que a gente está fazendo? A gente está matando todos aqueles que não são resistentes e estamos deixando no ambiente somente aqueles pré-adaptados, né? Então, esses que vão sobrar é os que vão cruzar entre si e vai aumentar essa população de insetos resistentes. Então, aqui nós temos um exemplo bem didático, né? Então, imaginamos que nós temos essa população de insetos aqui dentro desse círculo, e sendo que os S são os insetos suscetíveis, ou seja, os insetos que morrem com um determinado produto, nesse caso o produto A, e nós temos os insetos R, né? Que são os insetos que são resistentes. Então, conforme nós já comentamos, a frequência dos insetos resistentes na natureza, ela existe, porém ela é bem pequena, né? Então, nesse caso aqui, um exemplo didático, nós só temos 2 insetos resistentes. É claro que na natureza não é assim, mas isso é só um exemplo didático, tá, pessoal? Então, digamos que nós aplicamos o produto A nessa população. Então, após a aplicação, espera-se, né, que irão sobrar alguns insetos S, né, que são os insetos suscetíveis,
irão sobrar a maioria dos insetos R. Por quê? Os insetos R eles são tolerantes ao produto A, né? Então, depois esses insetos eles vão cruzar, né, para perpetuar a espécie. Então, quando o inseto R cruza com o inseto S, então nós temos ali os filhos deles, eles vão ser, não serão homogêneos, né, em questão da resistência, da tolerância. Então, eles serão heterozigotos. Já quando cruza o inseto resistente com o inseto resistente, aí nós temos 100% de filhos resistentes. E aí começa o aumento dessa população resistente. Então aqui nós temos os tipos de resistência, então a resistência cruzada, né? Então isso é um conceito importante de resistência. Então resistência cruzada, um único mecanismo de resistência no inseto, confere resistência a 2 ou mais compostos químicos, tá, pessoal? E geralmente é de grupos relacionados, por exemplo, os produtos deltametrina e hipermetrina. Então, no inseto, ele desenvolve uma habilidade lá internamente no metabolismo dele que faz com que ele se torne resistente ou tolerante a esses dois produtos. Então, nós temos aqui uma resistência cruzada. E já a resistência múltipla, né, então, já ocorre 2 diferentes mecanismos de resistência. Eles coexistem no inseto e conferem resistência a 2 ou mais compostos químicos não relacionados. Então, essa é o pior dos casos, né? Aqui nós temos a definição de mecanismo de resistência, né, e o que faz com que isso aconteça, né? O que no inseto acontece que ele se torna resistente a um determinado produto. Então, aqui tem algumas, algumas habilidades que ele desenvolve ou algumas melhorias metabólicas que o inseto desenvolve, né, para que façam com que ele fique resistente. Então, uma delas é a redução na penetração cuticular. Então, alguns produtos, né, eles agem por contato e eles precisam penetrar no corpo do inseto, né, para ele ter ação inseticida. Então, na medida que esse inseto ele desenvolve essa habilidade de não absorver ou de diminuir a penetração, então automaticamente ele fica resistente àquele grupo de produtos. Nós temos também casos em que a desintoxicação metabólica ela é aumentada, né? Então o inseto ele se torna capaz de fazer aí, eliminar de alguma forma esse produto. Nós temos a questão da redução de sensibilidade no sítio de ação. Nós temos sequestro do produto por alguns tecidos do inseto. Então, esses tecidos eles capturam essa molécula e guardam ela lá, né? E o inseto ele não, de alguma forma ele não vai morrer. E nós temos também o aumento da excreção do produto, né? Então, tudo isso aqui faz com que se diminua o efeito ou até mesmo anule o efeito do inseticida sobre o inseto. Aqui nós temos os fatores que influenciam na resistência. Então, nós temos fatores genéticos, biológicos e operacionais. Então, os fatores genéticos são aqueles, né, que estão presentes aí no DNA do inseto. E aí a gente está lá, não tem o que fazer. Os bioecológicos, né, então, é essa interação da genética com o meio ambiente. Também o que a gente pode fazer aqui é diminuir tentar alterar o ambiente para ou melhorar ou piorar as condições, né, ecológicas desses insetos, mas é um pouco mais complexo, né, a alteração. E já tem os fatores operacionais, que esses são totalmente controlados pelo homem. Então, são as operações agrícolas que o agricultor ou os técnicos eles fazem na lavoura e que eles conseguem aí trabalhar a favor ou então contra, né, a questão da resistência de insetos. Então aqui nós temos os 3 fatores que influenciam a resistência da resistência aos inseticidas. Então nós temos os fatores genéticos, então são o número de alelos resistentes, frequência e intensidade da resistência, a dominância dos alelos também é um fator muito importante, e o valor adaptativo dos indivíduos resistentes. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse valor adaptativo. Já os fatores bioecológicos, então nós temos o número de gerações por ano, então quanto mais gerações em um ano
ou seja, isso vai aumentando, porque aumenta o número de cruzamentos, então aumenta a chance também de aparição desses insetos resistentes. Tem a taxa de reprodução, o modo de reprodução, a mobilidade, o hábito alimentar, né, a presença de refúgio para a população suscetível, né, então é muito importante. Hoje nós temos isso nas culturas BT, né, então onde o pessoal recomenda aí a presença de uma área de refúgio, né, ou seja, uma área sem a tecnologia BT. Para que isso? Né? Então é para que uma fonte de insetos, uma fonte de insetos suscetíveis. Então, para que esses insetos suscetíveis eles venham e cruzem com os insetos resistentes, né, que sobra da área transgênica, para que essa população ela se dilua, né? Então nós vamos continuar com uma população suscetível. E também a presença de inimigos naturais. Então esses fatores bioecológicos têm muito a ver com temperatura, tá, pessoal? E com também algumas práticas de manejo que o agricultor executa lá no campo. Então, né, aqui a gente ainda tem alguma alteração em função de população, tipo de cultivar utilizado, até mesmo a combinação das operações, né, dos produtos utilizados, a gente consegue ter alguma influência sobre esse fator bioecológico. E os fatores operacionais, esses sim, eles são todos as operações, né, que a gente pode ou não fazer no campo. Então, os tipos de produtos químicos usados, a seletividade quanto aos inimigos naturais, muito importante a gente manter esses inimigos naturais, não usar aquele produto que mata tudo, né? Então, tem que cuidar isso, né? Que às vezes você resolve um problema momentaneamente e depois esse problema volta muito pior e a gente não sabe o que aconteceu, né? Por que aquilo está tão pior? Então, os inimigos naturais, eles fazem um importante papel aí para controlar, né, várias pragas. A questão da dosagem, né, não utilizar subdoses e nem doses além, né, das recomendadas pelos fabricantes. O número de aplicações, às vezes não é a quantidade de aplicações que vai resolver o seu problema, né? Às vezes a qualidade das aplicações, né? Às vezes recomenda-se um número menor, mas com uma estratégia bem feita, né? Então, às vezes, 5, 6 aplicações de um mesmo grupo, ele não vai resolver para você. Então, essa aí tem que ser muito bem alinhado e muito bem entendido por um profissional habilitado. E a questão das misturas, né, pessoal? Então, pode ser que um produto ele inative o outro, então a gente precisa cuidar com isso, tanto a mistura de produtos quanto qualquer outra coisa, né? Qualquer outro adjuvante, qualquer outro adubo foliar, alguma coisa que for misturada na calda. Então tem que ter bastante cuidado, né, quando a gente pensa em qualidade de aplicação e eficiência de produto químico. A gente tem que estar sempre preocupado com isso, sendo saber se pode ou não fazer determinada mistura. Bom, aqui nós falamos um pouquinho de custo adaptativo. Então, o que seria esse custo adaptativo? Então, teoricamente, os indivíduos resistentes, eles apresentam um custo adaptativo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que em uma condição em que não é aplicado o fator de seleção, ou seja, nesse caso o produto, os organismos resistentes, eles são menos aptos, né, de alguma forma. Então, eles podem apresentar, por exemplo, menor taxa reprodutiva, maior tempo de desenvolvimento total, maior suscetibilidade aos inimigos naturais, né? Então, teoricamente, se a gente eliminar o fator que está fazendo a seleção, e aí esses insetos, os que não são resistentes, como eles são mais hábeis assim, no meio ambiente, eles vão começar a cruzar entre si, eles são mais aptos, então essa suscetibilidade ela vai sendo restabelecida. Então isso é um fator de estudo, né? É muito complexo a gente provar isso na prática, né? Mas isso é teoria, né? Então isso é provado também, essa questão desse custo adaptativo em vários insetos. Então eles, em princípio, eles são menos adaptados, né, em condições normais, né? Eles se adaptam nessa condição extrema de seleção, mas em condições normais eles são piores do que os insetos normais, digamos assim, né, naturais. Aqui nós temos as estratégias de manejo de resistência. Então nós temos 3 tipos, né? Então tem essa definição de manejo por moderação. Então esse seria
uma estratégia, né, um approach assim, mais voltado à ecologia. Então, seria a gente reduzir a pressão de seleção, preservando indivíduos suscetíveis para que esses se reproduzam, gerando mais insetos suscetíveis. Ou seja, né, menos uso de controle químico. Então, deixar o ambiente mais natural. A gente sabe que para grandes culturas isso é bem complexo, né, porque a própria lavoura ela já é um desequilíbrio, né, então a gente está colocando uma população muito grande de alimento, então isso vai fazer com que a população de insetos ela também se aumente muito. Então, para grandes culturas a gente tem um desafio grande de aplicar esse manejo por moderação. Já o manejo por saturação é o inverso, né? Então a gente reduzir o valor adaptativo dos insetos através de uso de produtos que potencializam a eficácia de um produto, né? Então aqui a gente está usando um produto químico e além de usar o inseticida, a gente também lança mão de alguns produtos para potencializar a eficácia. E aí o manejo por ataque múltiplo, né, que na prática é o que mais acontece, então a gente usa 2 ou mais, né, ingredientes ativos em rotação ou em mistura visando controlar as pragas, né? Ou seja, é o uso de várias ferramentas, né, com o mesmo objetivo. Então, as grandes culturas elas se encaixam mais nesse manejo por ataque múltiplo. Aqui nós trazemos um pouquinho sobre o receituário agronômico. Então, é uma ferramenta para orientar o uso correto dos agrotóxicos. Então, é muito importante esse documento, né? Ele deve ser emitido sempre que houver a comercialização de um produto. E como a gente faz uma analogia aqui com uma medicina, né? Então, na medicina humana, o uso inadequado de produtos químicos, no caso os remédios, pode trazer prejuízo à saúde do paciente. Então, não é diferente para o produto químico. Então, além das plantas, né, que a gente está tratando com agrotóxico, com inseticida no caso, então há também o risco relacionado ao aplicador, né, o operador que está lá no campo fazendo a aplicação, a população que está em volta ali daquela lavoura e ao meio ambiente. Então é muito importante que essa operação ela seja supervisionada e seja feita de acordo com as boas práticas, né? Então essas informações elas estão na bula, elas devem estar na bula. Qual que é a vantagem do uso da receita agronômica? Então contribui com a conscientização do uso correto dos produtos químicos, valoriza o meio ambiente com as medidas efetivas para protegê-lo, né? Facilita a adoção do manejo de pragas supervisionado por um profissional qualificado, que no caso é um engenheiro agrônomo. Então induz o emprego seguro de produtos químicos, né? Não é uma coisa feita às escuras, então é tudo feito conforme descrito, né, na bula. Valoriza a classe, né, de engenheiros agrônomos, que são os profissionais habilitados para emitir esse tipo de documento, né? Então quem é engenheiro agrônomo tem que entender que isso é muito importante, que isso é um procedimento que valoriza a categoria, né? Então cria condições para uma comunicação mais efetiva entre técnicos e agricultores, ou seja, uma formalização muito importante e permite maior rigor na fiscalização de problemas de ordem toxicológica. Ou seja, aconteceu um problema, né? Então, né, qual produto utilizou, né? Qual foi a dose? Então, aonde vai estar essas informações? Vai estar na bula, né? E aí, obviamente, além de ter a bula, quem for fazer o uso tem que seguir a bula, né? Não adianta só ter a bula e fazer de qualquer jeito. Então, tem que ter o documento e tem que executar o que está no documento. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo. E também, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque assim o YouTube te avisa toda vez que a gente colocar uma nova aula no ar. Também para nós é importante a divulgação do nosso conteúdo e você pode nos ajudar compartilhando esses vídeos com as pessoas que, como você, se interessam pela área agronômica. Então a ideia é que a gente tenha muito mais vídeos no futuro sobre outros assuntos, né? Então a gente vai seguir com essa série e esperamos ver vocês nos próximos vídeos, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.